Fala pessoal, André aqui, beleza? Seguindo o nosso cronograma de testes aqui, tá? De DLSS 3.0, eu vou fazer agora no Spider-Man Remaster, tá? É um jogo que eu joguei bastante, gostei muito, joguei lá atrás aquela versão beta tester no PlayStation e agora eu tô jogando a versão 4K True da True aqui no PC, tá? E a gente vai fazer uma análise do DLSS 3.0. Já tinha feito uma análise aqui do DLSS 2, né? Que era a versão que tinha até então quando eu tava com a RTX 3090 Ti. Agora a gente vai para a última versão e vamos ver aqui todos os pontos desse teste, tá? Vale lembrar que eu tenho o apoio aqui da NVIDIA Brasil e também da Galaxy para fazer esse tipo de teste, tá? A gente recebe as placas deles há muitos e muitos anos, até antes do lançamento, tá? Então um grande abraço ao pessoal da NVIDIA e da Galaxy que nos enviam esses produtos aqui antecipadamente, cara. E se você for comprar uma placa de vídeo, cogite a Galaxy, nós já trabalhamos aqui. Eu já vendi algumas dezenas de milhares de placas da Galaxy, tá? Sei que eles têm um RMA muito bom, tá? 3 anos de garantia nas RTX e nas GTX, então dê uma conferida sempre. Se você for comprar a placa da NVIDIA, cogite sempre Galaxy no top 1, tá? Então vamos lá, sem mais jabás, vamos ver aqui as capturas de tela. Eu vou seguir naquele mesmo teste do Returnal que eu fiz, vou seguir mais ou menos aquele mesmo padrão, que eu acho que ficou legal, ficou bem dinâmico pra gente dar uma olhada ali, tá? Então eu vou começar aqui as nossas capturas de tela, eu vou mostrar e a gente vai conversando um pouquinho, tá? Oi, olha só, esse aqui é o primeiro teste que eu vou pegar pra fazer, tá? Aqui subindo aqui esse prédio, tá? E a gente vai ver bem porque aqui a gente tem, por exemplo, bastante janelas, bastante linhas retas, né? Que é onde o DLSS, é onde qualquer tipo de anti-aliasing tem bastante dificuldade em trabalhar, tá? E a gente vai ver qual que é o impacto na performance, tá? Vale lembrar que aqui do lado já tem a média de frames, né? Average frames, 1% low, 0.1% low, uso de processador e placa de vídeo, dei uma olhada aí, tá? Vale lembrar também que eu tô usando um Core i7 12700F com uma RTX 4080, rodando aqui o jogo em Quad HD com tudo no talo, tá? E Ray Tracing ativo também, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui é só a cena do benchmark que eu queria mostrar para vocês como que funciona. E agora a gente vai colocar com o DLSS desligado, então o jogo na resolução nativa, tá? Para quem não entendeu ainda o que o DLSS faz, tá? Ele pega um jogo numa resolução, por exemplo, aqui a gente está jogando num Quad HD, uma resolução 2560 por 1440. Compre monitores nessa resolução que vocês vão gostar muito. Tem uma série aqui no canal também chamada Guerra de Resoluções, onde eu faço vários jogos ali, testes em Full HD, Quad HD e 4K, bem interessante para vocês, que nunca usou monitor Quad HD, dá uma olhadinha, tá? Mas olha só, então o que o DLSS faz, tá? Ele pega uma resolução mais baixa e faz um upscaling com inteligência artificial, que as RTX 4000, as RTX 3000 tem, mas o 3.0 é exclusivo para as RTX 4000, tá? E ele faz um upscaling com inteligência artificial, utilizando os CUDA cores, os Tensor cores, os RT cores que tem dentro da placa, né? Então ele faz um upscaling dessa imagem e, por incrível que pareça, consegue deixar mais nítido e até melhor do que a imagem era anteriormente, tá? Tem diversos vídeos aqui no canal com análise de DLSS, deem uma olhada aí, tá? Olha só, então a gente tem aqui, vale lembrar que esse DLSS 3.0 que tá marcado aqui, pessoal, já é com Frame Generator ativo, tá? Eu achava que não tinha como tu ativar um não ativar outro, mas tem, tá? Já tá com o Frame Generator ativo, tá? E vocês podem olhar aí, no próximo eu vou pausando um pouco mais pra gente dar uma olhada. A gente já pode ter uma noção aqui que a gente saiu de 130 frames para 269 frames, tá? Então realmente ganhando aqui uma quantidade de frames absurdo. E se a gente for pausando aqui e olhando frame a frame... Desculpa. Se a gente for pausando aqui, olhando frame a frame, vocês vão falar assim, não, mas André, mas aqui tá um pouco borrado, aqui tá... Mas, cara, o Spider-Man é um jogo extremamente difícil de fazer uma análise mais... tranquila, assim por dizer, do Spider-Man, porque o jogo ele tá sempre, e como o jogo é muito rápido, tá sempre em movimento com o Homem-Aranha, tudo fica meio borrado às vezes, então é difícil tu falar se esse frame aqui tá borrado por causa que no jogo é assim, ou se borrou porque teve algum impacto do DLSS 3.0. Na verdade já posso falar pra vocês, não teve, as duas versões ficam borradas e desfocadas nos mesmos pontos, né? Então a gente até pode ir passando frame a frame aqui. Vale lembrar que eu não fiz essa captura de tela com uma placa
de captura de 240 frames nem nada, fiz diretamente com o Shadowplay, tá? Então aqui terminando aqui, chegando aqui no final dessa parte do benchmark, a gente pode ver que a gente ganhou praticamente o dobro de performance aqui nesse teste, tá? Mas vale lembrar também que o DLSS ele tem diversas qualidades, né? Eu não vou colocar todas aqui, eu vou colocar a mais pesada dele, que é a versão qualidade, e a mais leve, que é a versão desempenho máximo aqui no Homem-Aranha, tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui nisso aqui tudo, tá? E eu vou botando uns pauses aqui pra vocês, e vai ter um outro cenário onde eu acho que é mais interessante, tá? Mas aqui eu queria ir passando frame a frame, tá? Pra gente ver se ia gerar algum tipo de problema nessas janelas, nessas linhas retas. E galera, eu posso afirmar pra vocês com toda a certeza, na verdade, nem no qualidade, nem no desempenho máximo, os dois ficaram exatamente a mesma qualidade. E uma coisa que vocês vão poder se ligar aqui também é que a média de frames, tanto na qualidade quanto no desempenho máximo, fica praticamente a mesma quantidade de frames, tá? O uso de processador, que foi uma coisa que o pessoal comentou até no meu último vídeo, obrigado por terem comentado, feedback de vocês é sempre fundamental para a gente ir afinando aqui o nosso trabalho, as nossas metodologias, tá? Mas sim, quando o DLSS está ativo, o uso de processador acaba aumentando um pouco, tá? Dependendo do jogo, isso vai variar de jogo para jogo e tal, tá? Mas o que eu queria comentar para vocês é que eu tô planejando já um teste onde eu vou colocar outros processadores mais simples e a gente vê qual o impacto do DLSS também no uso de processadores mais simples, tá? Porque aqui a gente tá com um i7 de 12ª geração, tá? Então olha só, a gente tá olhando aqui, pessoal, não tem o que eu falar, tá? Aqui até ficou um benchmark legal porque ficou um teste bacana, não é essa a nossa rotina de benchmark padrão, tá? Mas ficou um teste legal porque eu fiquei realmente passando as janelas, fiquei passando aqui frame a frame, tentando achar realmente se tinha borrado alguma coisa, mas não. O jogo, ele sempre fica com esse leve borrão de movimento assim, tá? Não tem como a gente sair fora disso, tá? Então olha só, aqui eu quero só mostrar pra vocês, essa aqui já é a minha rotina de benchmarks padrão. Pra quem jogou o jogo sabe que a gente vai ficar metade do jogo praticamente voando de teia pra cima e pra baixo pela cidade. Eu achei essa versão aqui pra gente levar mais a sério, assim por dizer, eu achei ela mais interessante, tá? É assim que eu faço todos os testes aqui no Spider-Man, são feitas dentro dessa rotina. Então a gente começa aqui lá na polícia, a gente pula do prédio e a gente vai até o final desta rua aqui, tá? Então agora a gente vai aplicar o DLSS no modo qualidade e no desempenho máximo e vamos ver como é que tá ficando aqui, como que ficou o desempenho, tá? Esse aqui eu botei em 250% apenas para exemplificar para vocês. E notem que lá a gente tava com bem mais frames do que a gente tá aqui, a gente chegou a bater 200 e poucos frames, né? Então olha só, vamos colocar aqui no DLSS desligado e o DLSS qualidade. Primeiramente, eu não vou mostrar todo o benchmark, até porque aqui é uma área bem mais complexa da gente conseguir fazer uma sincronia 100%, porque às vezes eu jogo a teia um pouco mais alta, um pouco mais baixa, então até peço desculpas em relação a isso, mas o que a gente já pode ver aqui, ó, eu parei alguns pontos aqui pra gente olhar, eu acho que agora aqui eu fiz um cortezinho de leve, eu acho que eu fiz aqui, ó, eu fiz um cortezinho de leve pra gente tentar sincronizar aqui, ó, essas escadas que tem aqui na lateral do prédio, tá? E aqui as escadas que tem na lateral do prédio também, tá? Sem o DLSS, né, com a resolução nativa, no caso, a gente consegue ver um pouquinho melhor essa escada. Só que, novamente, né, a gente tá passando tão rápido com o Homem-Aranha aqui a 150 km por hora, que fica bem complexo, fica bem difícil da gente realmente falar numa certa distância se a olho nu, no caso, se ficou melhor ou não, né? Mas como você sabe que eu sou chato, eu sou exigente, eu fui parando frame a frame para pegar daqui a pouco algum frame gerado pela placa, gerado pelo Frame Generator, né, pela tecnologia da NVIDIA, e tentar achar aqui algum frame que ficasse realmente com algum tipo de problema, algum tipo de artefato, né. Até o pessoal do Hardware Unboxed revisitou o Homem-Aranha também e falou que melhorou bastante. Tinha alguns problemas até na interface do jogo que já não tem mais, e eu achei aqui, cara, olha só, eu tô sendo realmente muito chato, eu tô tentando realmente achar algum tipo de problema, tá? Mas olha só, a gente nota que em alguns pontos aqui, por exemplo, nessas escadas, a gente nota que tem alguns frames que vão ficar assim, meio, não apenas borrados, mas com alguma informação que parece que ele tá procurando que informação que é, tá? Mas olha só, vamos botar de novo aqui só pra gente passar numa velocidade normal. Obviamente, se eu pegasse esse frame e falasse, olha, André, a escada aqui tá melhor do que tá aqui, então o DLSS tá melhor, tá? Mas
novamente, o Spider-Man é realmente um jogo muito difícil de a gente fazer essa análise, porque o jogo tem ele tem esse borrão nativamente no jogo, tá? Fica realmente muito difícil. Mas, cara, o que eu posso dizer pra vocês é que a olho nu não tem como ver diferença, né? Eu fui pausando nesses prédios aqui para ver se a gente pegasse algum frame desses gerado pela inteligência artificial, para ver se essas janelas, para ver se dava algum tipo de problema, né? E pessoal, eu realmente não achei, tá? Realmente não consegui achar, assim. Até vamos ver se a gente consegue achar aqui, ó. Aqui, ó. A imagem começou a distorcer um pouco aqui, ó. Tá vendo que ficou com um borrão aqui, isso aqui? Mas isso é normal no jogo. Aqui na versão normal do game também acontece isso, ó, sem o DLSS no caso, tá? Então é muito fácil. Aqui, ó, nessa árvore aqui até gerou umas folhas, talvez aqui um pouquinho mais pretinhas ali, talvez são por causa do DLSS, mas aqui também gerou, né? Então, cara, pessoal, foi um jogo muito difícil de pegar e achar esse tipo de problemas, tá? Eu fui passando frame a frame, vendo se alguma janela quebrava, aparecia alguma informação que não deveria de estar ali, mas realmente não achei, tá? Vamos dar uma olhada agora com a resolução nativa, DLSS com frame generator qualidade e no desempenho máximo, pra gente conseguir aqui entender um pouco melhor, tá? Eu deixei aqui, fiz uma edição um pouco diferente agora, deixei apenas os frames lá em cima e aqui embaixo a imagem do Homem-Aranha, tá? Até porque pra vocês verem ali a quantidade de frames que gerou aqui em cima, tá? Galera, entre qualidade e desempenho máximo é exatamente a mesma quantidade de frames, tá dentro da nossa margem de erro, tá? Podem ver que tá usando talvez um pouquinho mais de memória, no caso RAM aqui, a placa de vídeo usando praticamente a mesma coisa em relação à quantidade de memória, e o processador vocês podem ver, tá? Aqui, não, na verdade, GPU aqui, ó, 50 graus, 45 graus, 50 graus, usando 73%, 67% e usando uma porcentagem maior, tá? No desempenho máximo, tá usando uma porcentagem maior de placa de vídeo, mas está usando provavelmente porque tem a possibilidade de usar, não porque tá extraindo mais frames ou menos frames, tá? Então, essa parada de consumo de placa com a quantidade de frames, ela não necessariamente é 100% ligada a uma coisa a outra. Depende do jogo, depende da engine, depende de um monte de coisas, tá? Então, a gente tá vendo aqui esse nosso benchmark aqui, tá? O uso de processador tá levemente maior ali, oscilando um pouquinho com o DLSS ativo, mas o Spider-Man realmente é um jogo que eu fiz teste na 4080 e 4090, ficou praticamente o mesmo desempenho, e agora com o DLSS 3.0 a gente consegue entender o porquê disso, tá? Então, olha só, a gente tem aqui o resultado. Na resolução nativa a gente saiu de 89 frames para 171 frames. Isso são 92%, se eu não me engano, de ganho de performance, sem tu ter nenhum tipo de problema gráfico, sem tu ter algum peso na imagem. Tem algumas pessoas comentaram acho que no Returnal, né, falaram assim, nossa, pra mim ficou nitidamente inferior o jogo com o DLSS. Eu falei, nossa, onde? Porque eu não consegui ver, eu tô pausando aqui, tô olhando o preview no monitor 4K aqui pra tentar realmente achar algum tipo de problema e realmente não achei, tá? Mas galera, o que eu tenho pra falar pra vocês? Returnal foi legal de fazer, agora a gente fez no Spider-Man. O próximo jogo, se eu não me engano, que vocês pediram foi o Hogwarts Legacy. Então se você quiser olhar essas capturas de tela, eu dando a minha opinião sobre essas tecnologias, comentem aqui embaixo quais os jogos que vocês querem, tá? Cara, essas tecnologias aqui são fantásticas, algo que eu já venho falando há muitos anos. Eu sei, eu pareço um disco riscado, mas eu quero muito falar isso porque eu sei que fui eu que cunhei isso já há algum tempo. Foi que no futuro você não vai mais escolher apenas placas de vídeo por frames na tela, por desempenho bruto. Você vai escolher pelas tecnologias embargadas que tem nas placas, tá? E você gostando ou não, não importa qual time que você mais gosta, a Nvidia está há algum tempo na frente das concorrentes, tá? Seja pelo Shadow Play, seja pelo GeForce Experience, seja pelo DLSS, seja pelo Ray Tracing, seja por diversas outras coisas que a gente testa aqui no nosso canal, tá? Todas essas coisas que eu comentei tem testes aqui no canal, tá? Então deem uma olhadinha ali para vocês conhecer e saber que não adianta você comprar apenas uma placa por desempenho bruto. Essas tecnologias aqui fazem o diferencial, fazem com que eu possa fazer as capturas de tela e ganhar dinheiro trabalhando com isso. Já fiz alguns testes também mostrando coisas desse tipo, tá? Mas realmente as placas de vídeo hoje para mim não são apenas uma ferramenta de diversão, algo de entretenimento, mas são ferramentas também para mim trabalhar, ganhar dinheiro, editar esses vídeos, por exemplo, aqui do canal, tá?
Galera, muito legal ver os comentários de vocês aí, deixa o feedback aqui embaixo, tá? E muito em breve teremos aí umas surpresas bem legais aqui no canal para vocês, que alguns já sabem, tá? Não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário e deixar também qual o próximo jogo que eu devo testar, fazer essas capturas de tela e mostrar aqui o lado a lado, tá? Vou deixar bem no finalzinho para falar, para mostrar o meu agradecimento tanto à Galaxy Brasil quanto à Nvidia, que nos proporcionam esses produtos aqui pra gente poder fazer essas análises para vocês, tá? Grande abraço a todos, valeu e tchau, tchau.